De cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel ao vivo, direto do nosso canal Imagens do Sertão Secundário. Meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance do autor Caetano Cosme da Silva e do editor proprietário João José da Silva, Entre o Amor e a Morte. Eu peço a Deus da natura que o seu poder conforte o meu fraco dom poético para que se torne forte e escreva o bom romance Entre o Amor e a Morte. E nele o leitor verá a grande transformação de um homem que se viu sem possuir um tostão e depois chegou a ser senhor de quase 1 milhão. Enquanto ele era pobre, gostava muito da paz, porém, quando enriqueceu, transformou-se em um audaz, a quem podia chamar-se um membro de Satanás. Foi quando o nosso Brasil não tinha o poder na mão de criar nenhuma lei, porque a escravidão foi a lei que Portugal deixou no nosso torrão. Neste tempo, um português embarcou em Portugal para viver no Brasil com sua esposa leal e uma moça também, filha do mesmo casal. Esse dito português, para poder embarcar, tirou uma comissão até que pôde arranjar 15 mil réis e assim ele aqui pôde chegar. Perto da cidade Olinda, aonde hoje é Paulista, o português João Carneiro pôde alcançar com a vista um chalé que pertencia a José Lopes Conquista. O português João Carneiro, com um grande matulão que conduzia nas costas, seguiu logo em direção com a filha e a mulher até esta habitação. Quando chegaram na porta, estava um rapaz sentado na sala de refeição, junto com um empregado, que lhe entregou os nomes de quem tinha trabalhado. João Carneiro assim falou: meu senhor, por caridade, socorra essas 3 pessoas que vêm com necessidade. José Lopes respondeu-lhe: pode entrar, tenham bondade. Entraram de uma vez todos 3 para o salão, onde estava José Lopes, na sala de refeição, que logo lhes perguntou: me diga vocês quem são. Nós somos 3 portugueses. José Carneiro respondeu que estamos aqui sofrendo mais do que Jesus sofreu e esperamos agora qualquer um socorro seu. José Lopes condoeu-se daquela situação, mandou a ama fazer uma boa refeição e disse aos portugueses: comam com satisfação. E depois da refeição, José Lopes disse assim: meu amigo, diga mais o que deseja de mim, que dar-te-ei com amor, porque nunca fui ruim. João Carneiro respondeu: e se o senhor quer me dar o emprego na fazenda, dê-me um lugar para morar, embora que depois disto queira me escravizar. José Lopes disse a ele: seu pensar está errado, o homem que me trabalha recebe seu ordenado, em meu domínio eu não quero nenhum homem escravizado. Não tenho nenhum parente e sou um rapaz solteiro, não preciso de escravo, nem que seja forasteiro, e meu escravo até hoje é eu mesmo e o meu dinheiro. Planto cana e planto roça e negocio com gado, daqui até a Bahia eu já tenho viajado, tenho dinheiro e não quero nenhum homem escravizado. O português, vendo que José Lopes era solteiro, pediu a ele uma casa para fazer paradeiro, demorada e trabalhar a bem de ganhar dinheiro. Estamos ao vivo, vamos lá. João Carneiro respondeu: se o senhor aqui, a fim de ganhar dinheiro. José Lopes deu a ele um chalé muito decente, com mobília necessária que era conveniente para um rico, quanto mais para um pobre penitente. A família portuguesa recebeu a moradia
que José Lopes lhe dera, e logo no outro dia o português tomou conta do curral da vacaria. Ganhando bom ordenado e trabalhando direito, o José Lopes Conquista se achava satisfeito, julgando que João Carneiro era um português perfeito. Beleza. Vamos lá, vou repetir esse verso aqui. A família portuguesa recebeu a moradia que José Lopes lhe dera, e logo no outro dia o português tomou conta do curral da vacaria. Ganhando bom ordenado e trabalhando direito, o José Lopes Conquista se achava satisfeito, julgando que João Carneiro era um português perfeito. Agora eu falo na filha do português João Carneiro, menina de 15 anos, um coração altaneiro, bem capaz de conquistar um coração brasileiro. E José Lopes Conquista, vendo a formosura dela, ficou logo apaixonado e disse àquela donzela: veio morar no Brasil para eu me casar com ela. Ele, louco de amor, dirigiu-se ao pai dela e pediu em casamento a elegante donzela. O velho não fez questão. Ele então noivou com ela. Ficou justo o casamento com a maior alegria, e para ser feito um enlace, marcaram o mês e o dia. Porém o português era um gênio de covardia. José Lopes disse: agora você vai deixar de ser empregado e será dono de tudo quanto render, na fazenda e na manjarra, até quando enriquecer. Nos cercados da fazenda eu tenho 2.000 reses, e vou tirar 900 em uma ou duas vezes, para vendê-las na Bahia a 4 ou 5 fregueses, e as 1.100 que ficarem, você terá o direito de trocar e de vendê-las. O que fizer eu aceito, porém tudo na razão que nos deixe um bom proveito. Vou gastar uns 8 meses daqui até na Bahia. Irei trocando e vendendo, atendendo a freguesia, e sairei terça-feira de 11 para meio-dia. Você ficará por dono de tudo quanto é meu, o principal me pertence e o lucro será seu. O português riu-se e disse: minha pobreza morreu. Trate bem os empregados, José Lopes disse a ele, faça sempre como eu fiz, não espanque nenhum deles, que aqui tudo é igual, não tem este ou aquele. Ao povo eu acho que é Canavial, eu acho que seria Canavial, eu penso. Ao povo do Canavial, você pague na razão, quando cair um doente, você dê-lhe a remissão, que só assim os humildes gostam bem do seu patrão. Ficam 24 contos para você trabalhar na fazenda e na lavoura, e quando se acabar, venda açúcar e venda gado ou bote para destilhar. No mês que eu concordei para ser feito o casamento, estarei de volta aqui com grande contentamento. Dizendo assim, abraçou Rosália nesse momento, e deu 3 contos e 500 para ela se arrumar, de enxovais necessários, mesmo de admirar, para não sofrer vergonha no dia que se casar. Rosália, bem satisfeita, beijou ele e disse assim: ah, meu noivo idolatrado, que tristeza para mim. 8 meses de ausência será um tempo sem fim. Conquista disse: querida, não queira se perturbar, 8 meses é tempo curto, dá para você esperar. Eu levo o teu coração e o meu deixo ficar. Dizendo assim, retirou-se e foi dormir sossegado. Então, no dia seguinte, mandou um seu empregado ordenar que os vaqueiros fossem separar o gado. Os vaqueiros obedeceram, e depois que separaram, já tinha 10 boiadeiros, e todos 10 aboiaram, e juntos com José Lopes para a Bahia viajaram. José Lopes começou, desde que saiu daqui, a trocar boi e vender, atravessou o Piauí, e com 3 meses chegou
dentro do Itamaraty. Itamaraty já era terra da capitania da Grande São Salvador, hoje estado da Bahia. Nesse tempo, um donatário era quem lhe dirigia. E José Lopes, chegando neste lugar desejado, em menos de 80 dias, vendeu o resto do gado, mas disse que só voltava no tempo que foi marcado. E deu a carta ao empregado, e deu a cada empregado uma quantia avultada, e mandou eles comprarem terra desapropriada, e cada um construir para si uma morada. E depois que ele fez isto, andou em toda a Bahia, nas senzalas dos escravos, só não era aonde ia, porque a escravidão ele muito aborrecia. Vou deixar por um instante, munido de bom dinheiro, hospedado em uma casa de um rico fazendeiro, e vou falar meia hora no português João Carneiro. O português João Carneiro, que ficou sendo senhor da fazenda de Conquista, quando se viu com valor de quase 500 contos, transformou-se em traidor. Escolheu 21 homens, de valente a mais valente, e disse na casa grande: a todos faço ciente, que só preciso de homem, natureza de serpente. Os homens lhe perguntaram: o que deseja o senhor? O português respondeu-lhes: eu quero mostrar rigor a uma canalha que não quer ter superior. Fora de vocês aqui, ninguém ficará liberto, vão ficar escravizados, os de longe e os de perto, e quem protestar o julgo há de ser morto por certo. Os homens lhe responderam: então nos dê armamento, que 22 homens armados enfrentam qualquer momento a 1000 homens desarmados e não recebem um ferimento. O português deu a eles punhal, pistola e facão, bacamarte, granadeiro, que tinha em grande porção. Então, no dia seguinte, pegou a revolução. Deu logo um corte no ganho do povo que trabalhava, pagava pela metade, e quando um reclamava, daquela hora em diante, escravizado ficava. Dentro de umas 3 semanas, ele escravizou o povo da fazenda e da manjarra, botou todos no estorvo e disse: ouça o seguinte do proprietário novo: de hora em diante aqui, quem me falar em dinheiro morre no mesmo momento, e como sou justiceiro, faço isto e como amigo ainda aviso primeiro. Vocês aqui até ontem tinham direito sagrado de trabalharem e comerem, cada um seu ordenado, porque esta foi a lei que eu havia encontrado. Porém, de hoje em diante haverá transformação. O José Lopes Conquista deixou tudo em minha mão, portanto agora vão todos viver em escravidão. 74 pessoas se revoltaram de vez, mas não puderam vencer, porque eram 23 inimigos contra eles, junto com o português. Ainda morreram 9 naquela ocasião que o português havia feito a transformação, e quem não morreu ficou sujeito à escravidão. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Ivone Moreira, muito boa noite. Ivone, nós avisamos lá no grupo. O link está lá no grupo, inclusive, viu, Ivone? Um grande abraço para você, Ivone. Um grande abraço, viu? Vamos continuar aqui. Não tinham para onde ir, porque só ali havia liberdade até a hora que houve esta covardia, e mesmo em todo o Brasil era a lei que existia. Logo no dia seguinte, João Carneiro escriturou eles todos como escravos, e depois disso enterrou os mortos, e como dono dos escravos ele ficou. Aos que lhe ajudaram, ele deu uma quantia de 100.000 réis, e também a cada um uma moradia. E ao chefe do coito, ele perdão, pessoal, aqui eu errei. Vamos lá, vou ler de novo. Aos que lhe ajudaram, ele deu uma
uma quantia de 100.000 réis e também a cada um uma moradia, e ao chefe do coito ofereceu Rosalia. E disse a ele: você é meu genro capitão de todos estes escravos, e quando nosso patrão chegar, temos que fazer com ele uma traição. Este seu futuro genro se chama de Constantino, perverso de coração, desde o tempo de menino, igual ao português na ideia e no destino. E disse ao português: visto o senhor ter vontade de fazer esta tragédia, deve ir com brevidade em Olinda e registrar para si a propriedade. Este terreno até hoje não tem um só documento, nem de compra e nem de venda, e é chegado o momento do senhor documentá-lo para nosso melhoramento. O português João Carneiro disse: você tem razão, e logo ali escolheu um segundo capitão e deixou mais 20 homens armados de prontidão. E logo no outro dia, cedo, o português chegou dentro da cidade Olinda e logo documentou o terreno como seu, e satisfeito voltou. Juntou-se com Constantino, logo mandaram fazer uma senzala e deu ordem para toda a noite prender aos escravos que não o quisessem obedecer. Com 30 dias depois, a senzala estava pronta e os escravos coitados caíram em grande afronta, apanhando e trabalhando, sem ver um vitém por conta. 21 homens armados escoltavam ao magote de escravos sofredores sobre o jugo do chicote os 2 capitães de campo armados de cravinote. Eu vou deixar os escravos sofrendo de noite a dia para falar em Constantino, um membro da covardia, que ansioso esperava casar-se com Rosalia. Constantino não sabia se ela gostava dele, sabia que ela era noiva do Senhor e ele, porém dizia talvez que ela nem pense nele. Mas para ter a certeza, ele foi na casa dela, chegando lá encontrou ela e a mãe na janela. Então no mesmo momento chegou o pai da donzela. O português João Carneiro mandou Constantino entrar e na sala de visita começaram a conversar relativo a José Lopes, que não tardava a chegar. Depois da grande palestra, o português disse assim: minha filha Rosalia, venha cá, escute a mim em um assunto que acho que não será tão ruim. Você já está ciente que José Lopes perdeu, manjarra, terreno e gado, todo o bem que era seu, até os negros cativos documentados são meus. O seu noivo agora é este, honradíssimo cidadão, Constantino de Andrade, homem de bom coração, que ajudou-me a transformar a nova transformação. Rosalia disse: eu sou forçada a lhe dizer que odeio de coração este imundo proceder, e o homem de critério não faz o outro sofrer. O senhor chegou aqui sem possuir um tostão, e José Lopes conquista, alegre lhe deu a mão, e o senhor querer pagar firmeza com ingratidão. É a maior covardia que no mundo pode haver, um homem ser um mendigo e depois enriquecer, e a quem lhe deu a mão não saber agradecer. Eu mesmo não deixarei, nem meu pai nem Constantino, soterrar a santa estrada do porvir do meu destino, porque o meu coração é fiel, não assassino. Traição não vale nada, assim falou Rosalia, eu mesmo não trairei a quem tenho simpatia para casar com outro homem por meio de covardia. O português disse: eu vou entregar-te a Constantino, e se tu abandoná-lo, será o teu assassino. O punhal da cinta dele cortará o teu destino. Constantino retirou-se porque tinha precisão de dar ordem como chefe ao outro capitão, e Rosalia ficou em grande perturbação. Assim que ele saiu,
O português começou a espancar Rosalia até que ela ficou caída no chão sem fala das pancadas que levou. Depois o português, vendo que matava Rosalia, deixou de espancar a ela e foi dizer a Sofia que José Lopes chegava naquele ou no outro dia. Sofia lhe disse: eu peço de todo o meu coração, com os olhos rasos d'água e os joelhos no chão, para você, a José Lopes, não fazer mais traição. O português disse: eu vendi a terça parte do gado, aguardente, açúcar e mel, vendi e não foi fiado, de armamento e dinheiro estou bem municiado. Estavam nesta conversa, foi chegando Constantino, bem armado até os dentes, mostrando ser assassino, dando um grande testemunho de um homem de mau destino. E perguntou a Rosalia: já resolveu a casar? O português disse: não, ela só quer esperar por José Lopes conquista, que não tardará a chegar. Puxe ela por um braço e não queira ouvir razão, leve para onde quiser, atada de pé e mão, mostre que ela é o tigre, mas você é um leão. Vamos deixar Constantino junto com o português, querendo arrastar a moça sem nenhuma timidez, para falar em José Lopes, que já é chegada a vez. O José Lopes conquista há um mês tinha embarcado na Bahia e em Olinda, há dias era chegado, e na casa de um amigo de tudo foi informado. Conheceu que tinha dado com a sua própria mão tudo quanto era seu, sem pensar em traição, julgando que João Carneiro fosse um homem de ação. Mandou fazer uma carta e mandou a João Carneiro, a qual dizia o seguinte: meu amigo verdadeiro, demorarei mais 3 meses e chegarei em janeiro. Tenho feito bons negócios, mas só poderei chegar junto de minha querida no dia que completar 11 meses e 5 dias na véspera de me casar. Tenho bastante saudade da querida Rosalia e de você, meu amigo, e da Madame Sofia, e dê por mim um abraço e um beijo de cortesia. Na hora que Constantino entendeu de amarrar os braços de Rosalia, acabava de chegar um homem com uma carta que tinha vindo entregar. O português leu a carta e ficou muito contente e disse para Constantino: eu vou ser mais paciente, que José Lopes ainda está distante de nossa gente. Ele escreveu que chegava a 31 de janeiro e marcou o casamento para 1 de fevereiro, mas antes dele chegar, você se casa primeiro. Ela está bem arrumada, à espera do momento que o noivo dela chegue para ser feito o casamento e servirá para você este riquíssimo ornamento. Hoje é 2 de outubro e na véspera de Natal será feito o casamento em nossa casa local, ou ela casa com você ou com este meu punhal. Depois que houve este acordo, Constantino, debochando da infeliz Rosalia, sorriu e saiu cantando, galopando em seu cavalo, e ela ficou chorando. Eu vou deixar Constantino banhado de alegria para falar em José Lopes, o noivo de Rosalia, que lá na cidade Olinda de tudo isto sabia. José Lopes, aonde estava, deixou a barba crescer e até mesmo o cabelo ele não quis mais fazer, para quando chegar em casa ninguém lhe reconhecer. Dentro de 70 dias, José Lopes já estava com a barba e o cabelo grande que admirava, e quando andava de noite, o povo se assombrava. Faltando 5 ou 6 dias para a véspera de Natal, ele comprou um facão e um agudo punhal e foi até na senzala onde estava seu rival. Vestiu uma roupa velha de um homem flagelado, botou um saco no ombro, o seu punhal de um lado, e dentro do mesmo saco o facão bem afiado. Chegou no que era seu, parecendo um penitente, e no chalé que morou, ele caiu no batente,
pedindo por caridade socorro para um doente. Rosalia veio fora e perguntou com amor o que era que sofria. Ele disse: é uma dor que eu sofro e queira dar-me um chá, seja de que for. Rosalia abriu a porta e mandou o pobre entrar e fez um chá de cidreira e mandou ele tomar. Depois armou uma rede para ele se deitar. Ele deitou-se na rede e tomou respiração, e Rosalia de um lado olhou bem sua feição, e disse: parece muito com quem tem meu coração. E quem é esta pessoa que a senhora falou que tem o seu coração? Rosalia retrucou: foi um rapaz que há meses para a Bahia viajou. Estavam nesta conversa, João Carneiro foi chegando e vendo um homem deitado, foi a filha perguntando para que queria um monge na rede se balançando. Rosalia respondeu: é um pobre penitente que chegou aqui com fome e além disto doente, e eu socorri a ele como se fosse um parente. O português disse a ele: se levante e caia fora, aqui não é hospital, para você fazer demora, veio com fome e já comeu, pegue a trouxa e vá embora. José Lopes levantou-se e disse: muito obrigado, pegou o saco e saiu, ouvindo um choro abafado, viu que era Rosalia, lamentando o seu estado. Quando ele andou 20 braças, fez que não podia andar, deu uma queda e ficou, sem querer se levantar, doença em si não havia, mas queria demorar. O português João Carneiro, vendo a filha em aflição, derramando muitas lágrimas, molhando até o salão, perguntou iradamente: tu choras por que razão? Ela respondeu: meu pai, olha o homem ali caído, sem poder se levantar, pela fome enfraquecido, e além disso, coitado, cabeludo e mal vestido. É a razão deste pranto que eu derramo no chão, em ver tanto sofrimento naquele pobre ancião, e ver o Senhor tão rico, a ele negar o pão. E se eu tivesse a ventura de curar a grande dor que aquele pobre sofre, eu esquecia o amor de José Lopes e fazia as vontades do Senhor. Então trago o penitente e arme naquele oitão uma rede e mande ele ficar a satisfação, já que você resolveu a mudar de opinião. Rosália armou a rede e chamou o flagelado. Ele chegou e deitou-se, se fazendo adoentado, e Rosalia ficou lhe tratando com cuidado. João Carneiro, o português, chegou no campo e contou o passado a Constantino, que satisfeito ficou em saber que Rosalia a conquista abandonou. Quando o português saiu, Rosália, muito contente, trouxe leite, queijo e doce para o pobre penitente, que estava com saúde, se fazendo de doente. Ele comeu e depois começou a lhe contar que já tinha sido rico, mas devido a confiar seus bens a um traidor, ficou naquele penar. Rosalia tinha visto que ele tinha afeição de José Lopes Conquista e na mesma ocasião fez vez de padre na hora, lhe botando em confissão. Primeiro lhe respondeu se ele já tinha amado a uma mocinha pobre, filha de um flagelado. Ele disse: eis o motivo que deixou-me nesse estado. Noivei com uma mocinha e logo no outro dia entreguei ao pai dela tudo que me pertencia, e ele com poucos meses me fez grande covardia. Rosalia disse: eu sou noiva de um rapaz, e ele deu todos os bens que eram seus aos meus pais, e viajou para a Bahia, e aqui não pisou mais. E depois que ele saiu, meu pai tornou-se Sansão, subjugou todo o povo na maldita escravidão, e a Constantino Andrade ele ofertou a minha mão.
Eu disse que não queria, que não era traiçoeira. Meu pai maltratou-me muito, mas coitado foi asneira, porque sem meu José Lopes eu hei de morrer solteira. E marcou o casamento para a véspera de Natal com Constantino de Andrade, mas perante o pessoal eu hei de cravar o noivo com 3 palmos de punhal. O barbudo disse: moça, este homem penitente que está aqui deitado, se fazendo de doente, é José Lopes Conquista, que lhe ama loucamente. Doença em mim não existe, e nem pobreza também. Vim assim para não ser conhecido por ninguém. Rosalia alegre disse: você pensou muito bem. E vendo que era ele, deu-lhe um beijo em cada lado, e dentro de meia hora lhe contou todo o passado. Ele disse: estou ciente, pode aceitar o noivado. Aceite, porém, na hora que o padre perguntar se quer casar, diga não, para começar o azar. Mate o noivo e deixe o resto para José Lopes enfrentar. Findando esta palestra, o português foi chegando, e Constantino também, num cavalo galopando, e José Lopes ficou na mesa se balançando. Sofia estava servindo ao marido na mesa, e Constantino de Andrade, cheio de muita afoiteza, beijou Rosália e lhe disse: serás minha com certeza. E na véspera de Natal, às 9 horas do dia, o padre veio casar Constantino e Rosalia na casa de José Lopes, como o português queria. 9 horas mais ou menos começou o festival. Rosalia bem trajada, firmada em seu ideal, e por dentro do vestido tinha botado o punhal. E José Lopes Conquista, que se fez de flagelado, tirou de dentro do saco um punhal enferrujado e o colocou na cinta, um facão bem afiado. Os escravos neste dia receberam a liberdade de assistirem um enlace com grande festividade, e o português covarde nem pensava em novidade. Na hora que o vigário quis fazer o casamento, Rosalia disse: eu resolvi neste momento a não querer me casar com este tipo nojento. Constantino, indignado, levantou o braço forte e disse: ninguém aqui revogará sua sorte, e você agora está entre o amor e a morte. José Lopes deu 3 saltos no meio do pessoal e disse: seu Constantino, a sua hora é fatal, e você está agora entre eu e o meu punhal. O português disse: olhem, que doente debochado. Rosalia disse: este é José Lopes falado, que o Senhor tomou dele manjarra, terreno e gado. E dizendo isto, cravou o punhal em Constantino, e quando o punhal entrou, ele deu um grito fino, e ela disse: conquista, já matei o mais cretino. José Lopes Conquista tirou da cinta o facão e disse ao português: toda a sua traição faz eu deixar o seu sangue molhando a face do chão. Os escravos conheceram a fala do seu patrão, aquele que nunca quis eles na escravidão, agarraram o português e rasgaram ele de mão. A mulher dele e o padre correram para o quintal, porque viram que na sala o trunfo era o punhal, e dentro de meia hora findou-se a luta infernal. Os 20 homens armados conheceram a perdição e ficaram muitos anêmicos, vendo os 2 mortos no chão, e nos pés de José Lopes eles pediram perdão. José Lopes disse a ele: o meu perdão eu vos dou, aqui ninguém é escravo, meu gesto ainda não mudou. E dizendo estas palavras, com ele se abraçou. A mulher do português e o padre ali chegaram, vendo que havia paz, com ele se abraçaram, e Rosalia e Conquista nesta hora se casaram. Conquista enterrou os mortos na tarde do mesmo dia, alegremente, porque processo não existia, e foi viver bem feliz com a sogra e Rosalia. Readquiriu seus bens e ficou na união com todos os seus moradores, e sendo um ótimo patrão, viveu mais 40 anos
e não quis escravidão. Como conquista vivia a pessoa que viver em união com os seus terá bastante prazer. Alcança toda a vitória, não tirando da memória o Deus de grande poder. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui o acróstico do autor Caetano Cosme da Silva.